Boa noite, estamos começando mais um programa Hora da Saúde. Hoje estamos com a psicóloga Solange. Primeiramente, queria que você falasse um pouco sobre a sua formação, como você decidiu ir para esse ramo da psicologia, como começou tudo isso. Olha, eu sou formada desde 1982, trabalho com psicologia especificamente desde 1980, desde o meu terceiro ano de faculdade. Comecei com recursos humanos e aí eu fiz várias especializações depois em psicologia clínica. A última delas agora foi em Zurique, no Carl Gustav Jung Instituto de Zurique, que é a formação de analista junguiano, que é reconhecido pela Associação Internacional de Psicologia Analítica, que a sigla em inglês é IAP. Então eu estudo Jung a minha vida inteira e vários outros teóricos, obviamente, que complementam o conhecimento. O que você pode falar sobre a teoria dos complexos, explicar um pouquinho para a gente? Então, a teoria dos complexos, embora o nome e a teoria em si possa parecer um pouco complicada, ela é uma ferramenta de trabalho diário do consultório. Por quê? Vou te dar um exemplo prático, né? A gente costuma dizer, fulano tem um gênio forte, fulano explode por tudo. Por que o fulano explode? Fulano explode porque um complexo foi ativado. Agora, o que é um complexo? Você imagina que, por exemplo, uma pessoa tem um complexo de rejeição, por algum motivo. Às vezes encadeado por um trauma, por uma história familiar, ou por mini-traumas que foram acontecendo ao longo da vida desse sujeito. E num determinado momento, alguém fala alguma coisa que aparentemente não tem nada a ver, é simples, mas vai fundo naquela ferida. Então a gente diz que um complexo foi ativado emocionalmente, por isso que aquela pessoa explode. Por isso algumas pessoas explodem no trânsito à toa, às vezes brigam com um caixa de supermercado, pessoas dentro da mesma família às vezes brigam por causa do outro ter pedido me passa manteiga, às vezes um tom de voz, uma palavra mal colocada faz com que esse complexo seja ativado. Agora, a função da terapia é fazer com que a qualidade das pessoas melhore, que os relacionamentos melhorem. Então, lidar com esses complexos, lidar com esses gatilhos que se transformam em grandes transtornos dentro da vida de cada pessoa, é o objetivo da psicologia analítica. Agora, é claro que os complexos, eles se manifestam de muitas formas. Eles podem aparecer em forma de explosões, eles podem ir se acumulando ao longo da vida e levar uma pessoa a uma depressão. Muitas vezes, um complexo ou um trauma, quando é reativado, ele faz com que a pessoa que já tem alguma tendência ou genética ou do histórico emocional de desenvolver uma doença mais séria, como um transtorno bipolar ou como um transtorno de ansiedade, uma crise de pânico, eles podem ser fatores desencadeantes, né? Por isso que é sempre muito importante a gente saber que com as pessoas que a gente está lidando, a gente nunca sabe as feridas que as pessoas têm. E às vezes pequenos deslizes que a gente comete no trato com o outro podem estar reativando traumas. E qual que é o mais frequente que aparece no consultório e como lidar com esses complexos? Olha, os complexos mais frequentes, acho que a gente não pode dizer que existe um complexo frequente, existem vários, né? Os complexos de inferioridade são muito frequentes, os complexos de superioridade, que na verdade são uma compensação da inferioridade. Os complexos de poder, hoje em dia, são muito, muito frequentes. As relações de poder, principalmente na sociedade competitiva e exposta, né, na rede social que a gente vive, são muito facilmente ativados. Se eu estou no trânsito, por exemplo, e alguém não me dá passagem, por que essa pessoa não dá passagem? É porque ela está disputando um espaço de que a minha prioridade de chegar no lugar é mais importante do que a sua. Você percebe que é um poder aí implícito, né? E nas relações afetivas e conjugais e familiares, isso acontece muito.
Não que as pessoas tenham consciência, elas não sabem que elas estão brigando e disputando por um poder. Mas, por exemplo, de quem tem mais... Qual é o tempo mais importante? O meu ou o seu? Você percebe? Como funciona esse processo de aceitação? Que normalmente a pessoa também vai, mas não aceita que ela é o problema. Como funciona isso? Essa é uma coisa importante, porque as pessoas muitas vezes chegam para a terapia achando que elas vão fazer com que os outros mudem. Sim. Né? E a terapia não serve para mudar os outros. Porém, quando a gente muda e a gente para de responder emocionalmente ou com o nosso comportamento, com as nossas respostas, do jeito que o outro espera, isso cria uma surpresa, no mínimo. Muitas vezes cria um grande desconforto. Porque se eu estou acostumada que eu vou lá e te provoco e sempre dá aquela mesma briga, eu sei onde a briga chega, às vezes eu sempre consigo o que eu quero e você não entra mais no meu jogo, né? O outro vai acabar mudando, mas vai acabar mudando porque eu mudei. Como consequência, então as relações mudam, mas a pessoa que passa pelo processo terapêutico vira um agente de transformação do meio em que ela vive. E como funciona? Quais são essas formas de tratamento que existem dentro da psicologia? Olha, eu posso falar mais especificamente da psicologia junguiana. Se a gente pensa nas técnicas, a técnica base é a conversa, obviamente, que é uma conversa diferente da conversa de tomar um chá e um café com um amigo. A gente trabalha com interpretação de sonhos, porque os sonhos são uma porta de comunicação com o inconsciente, que vão me ajudar a descobrir as razões pelas quais essa pessoa se comporta de uma maneira e não de outra. Quais são os motivos que muitas vezes essa pessoa não sabe que tem. Então é tornar consciente aquilo que está inconsciente. E passa por esse processo a integração da própria sombra. Jung tem um conceito bárbaro, dois conceitos que trabalham juntos, que é de persona e sombra. Persona é aquilo que eu quero mostrar para você. Eu vim aqui hoje, escolhi uma roupinha, pentei o cabelo antes de entrar, né, porque eu não quero aparecer mal no vídeo. Mas a sombra é aquilo que ninguém vê, é aquilo que eu escondo, né? A gente pode estar jogando, varrendo essa sombra para baixo do tapete. Não tem essa expressão de que a gente varre os problemas por baixo do tapete? Mas o que acontece? Uma hora você vai tropeçar no calombo, ou alguém que vai te visitar vai tropeçar nesse calombo, quer dizer, não resolve. Então, no processo terapêutico implica, ao invés de você varrer os problemas para baixo do tapete, é encarar. E como funciona esse processo de alta? Claro que não tem um período, depende de paciente para paciente, mas quando a psicóloga percebe que esse paciente está pronto para ter alta? Porque a pessoa aprende a lidar com seus próprios problemas sem precisar de ajuda. Porque é um processo, né? Um processo de transformação. E no diálogo a gente vai percebendo como a pessoa já pode se virar sozinha, porque o objetivo da terapia não é criar dependência. No Brasil eu não conheço estudos que mostram o tempo médio de psicoterapia. Na Suíça eu sei que há um estudo que as pessoas ficam em média 80, 84 sessões, que é o que eles consideram que é um tratamento que foi eficaz, bem sucedido. Agora a média varia, tem pessoas que em 6 meses acontecem, chegam ao objetivo e a um bem-estar e seguem com a vida. Algumas pessoas têm uma problemática mais grave, alguns traumas muito mais fortes, pesados de se lidar, então isso pode levar mais tempo. Algumas pessoas precisam de medicação para ajudar, outras não. Para finalizar, se puder passar seu endereço, seu e-mail, onde o pessoal pode te encontrar. Eu trabalho em Moema e eu posso te deixar um link que você pode adicionar. Vai estar passando quiser. Aqui embaixo, é só você falar pra gente. Tá bom, eu tenho uma página que eu divulgo alguns textos, tento falar. É Jung Psicoterapia e o site é solangeschneider.com. Eu tenho vários textos que eu tento falar para as pessoas que não são da área,
de uma maneira que elas possam entender a vida que elas levam, o sofrimento que elas têm e aprender a lidar melhor com isso. Que esse é o objetivo da terapia. E como você faz esses textos para interagir com pessoas que não são da área? Como você procura montá-los para que as pessoas possam entender? Eu tento, mesmo usando um vocabulário técnico, que eu acho importante as pessoas saberem que tem uma teoria por trás daquilo que eu falo, eu tento dar exemplos da vida diária. Né? Quando eu falo de misoginia, eu dou exemplos práticos do que é esta desvalorização da mulher dentro da sociedade. Quando eu falo de agressividade, eu tento usar exemplos da vida diária. É dessa maneira. Às vezes eu sou bem sucedida, às vezes não fica tão fácil assim, mas eu vou tentando. É importante você falar um pouco sobre misoginia, que é um tema que está bastante atual. Se você puder comentar um pouquinho com a gente. Olha, eu prefiro pensar na misoginia em termos culturais. Porque a gente, quando vai abordar os casos de misoginia e de agressão à mulher que frequentemente acontecem no mundo todo, a gente fala muito de situações específicas, né? Mas existe um conceito cultural de relações de poder e de inferioridade, não só em relação à mulher, em relação à homossexualidade, agora em relação aos transgêneros. Assim, o preconceito existe na cultura e implícito a isso estão relações de poder e objetificação das relações humanas. Né? Se a gente pensar que no tempo da escravidão, né, os escravos não eram nem considerados pessoas, eles eram peças. Peça a gente se refere a um objeto. Exatamente. Ou um pedaço de alguma coisa, não chega nem a ser um objeto inteiro. Né? E a misoginia, ela faz parte de um conceito muito maior de objetificação das relações humanas. Na hora que eu transformo o outro numa coisa ou num pedaço de uma coisa que eu posso usar ao meu belo prazer, eu não estou me relacionando. E isso serve para as relações de um modo geral.